Olá, pessoal, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Um excelente início de noite aí para você. Que no nome do Senhor Jesus a sua vida seja alcançada pela presença do Espírito Santo exatamente nesta hora. Nós estamos juntos neste momento para o nosso terceiro dia do propósito de oração. Nós estamos na fé do propósito, na preparação para o jejum de Yom Kippur, que vai acontecer agora no próximo dia 11 às 18 horas, até o dia 12 às 18 horas. 24 horas de jejum e consagração total diante de Deus. Mas daqui a pouquinho nós já vamos estar orando, já vamos estar formando o terceiro dia da oração, mas eu quero antes estar compartilhando algumas palavras com vocês. Quero primeiramente dizer para você que esta oração é para que nós possamos estar pedindo perdão a Deus. No período da oração, você deve estar fazendo confissão dos seus pecados. Aqueles pecados que o próprio Espírito Santo tem trago à tua memória. Esses dias são dias de reflexão, são dias de arrependimento, são dias de confissão. E esse período de oração que nós estamos fazendo diante de Deus, e que hoje é o terceiro dia, é exatamente um período para nós estarmos expondo para Deus tudo aquilo que nós estamos arrependidos, tudo aquilo que o Espírito Santo tem trago à nossa memória e que nós precisamos confessar diante do Senhor. Então, nesse dia de hoje, é mais um dia preparado por Deus, para que você venha fazer confissão dos seus pecados, para que você venha fazer um autoexame da sua vida. Uma outra coisa interessante é que esses dias são dias de nós alinharmos a nossa vida com Deus. São dias de você cumprir com seus propósitos diante de Deus. Se de alguma forma nós estamos em falta com Deus, esses dias são dias de nós estarmos alinhando as nossas vidas, colocando a nossa vida em ordem diante do Senhor Deus. Porque são dias de mudança de sentença. São dias em que o livro da vida está aberto. São dias em que Deus ele pode estar revogando sentenças a seu respeito. Eu hoje estava meditando e estudando um pouco no livro do profeta Jonas. E eu estava analisando sobre quando Deus ele manda Jonas ir até a cidade de Nínive e profetizar contra ela. Você que conhece a história, você sabe que por um momento Jonas resistiu à ordem de Deus. Jonas desobedeceu aquilo que o próprio Deus havia falado com ele. Ao invés de ir para Nínive e fazer o que Deus estava mandando, a Bíblia diz que ele fugiu para uma cidade chamada Tarsis. E a Bíblia diz que por causa de Jonas, veio uma grande tempestade sobre o navio onde ele estava. A desobediência de Jonas trouxe para aquele navio e para toda aquela tripulação uma tempestade onde a Bíblia diz que o navio estava quase afundando. E a Bíblia diz que a tempestade somente cessou quando Jonas ele foi lançado para fora do navio. E o interessante na história e no texto sagrado é que Jonas ele sabia que ele era o culpado por aquela situação. Ou seja, ele sabia que ele estava em pecado diante de Deus. Ele sabia que ele havia feito algo ruim diante do Senhor. Isto é, ele estava em desobediência. Sabe, às vezes eu e você enfrentamos grandes tempestades e turbulências em nossas vidas, exatamente por estarmos em desobediência diante do Senhor.
E quando nós estamos em desobediência e a tempestade vem e o problema vem, logo nós já nos lembramos que estamos em falta diante de Deus. Só que o problema é que muitas das vezes nós não reparamos a nossa falta. Apesar de saber que estamos falhos diante do Senhor, nós não consertamos as nossas falhas. Só que nós precisamos entender que tem sentenças a respeito da nossa vida que só vão ser revogadas, tem decretos que só vão ser mudados quando houver conserto, quando houver arrependimento, quando houver confissão de culpa. Então a primeira coisa, Jonas, ele confessou a sua culpa ao capitão daquele navio. Ele foi lançado para fora, a tempestade do navio cessou, mas a Bíblia diz que para Jonas, Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E o próprio Jonas, ele fala que quando ele chega no ventre daquele peixe, ele estava diante da escuridão e da morte. Ele se deparou diante de grandes trevas. E ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo pela sua falta diante de Deus. Então a Bíblia diz que daquelas profundezas, ele clamou ao Senhor. Se você pegar o capítulo 2 do livro de Jonas, você vai ver que do ventre do peixe, daquelas trevas profundas, ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que ali ele faz confissão dos seus pecados. Significa que não basta apenas você reconhecer o seu pecado ou você saber que está em pecado. Você tem que fazer confissão dos seus pecados. E você não tem que fazer confissão para homens, você tem que fazer confissão para Deus, para aquele que pode perdoar você. Uma coisa interessante é que quando Jonas ele está confessando os seus pecados, ele começa a falar das suas obras. Ele começa a falar de votos que ele havia feito com Deus. E no meio daquela confissão ele diz para Deus: os votos que eu fiz, eu pagarei. Ou seja, ele sabia que estava em falta com Deus. O que significa isso? Significa que esses são dias não apenas de você se arrepender ou de você confessar os seus pecados, mas são dias também de você cumprir com votos que você fez. Talvez você está em falta com Deus porque você fez uma promessa para Ele e não cumpriu. Você fez um voto diante dele e não cumpriu. E Jonas, no meio da sua oração, ele falou: o que eu votei, eu pagarei. E depois que ele faz isso, depois que ele se arrepende, faz confissão e decide estar cumprindo com seus votos, a Bíblia diz que o Senhor fala com o peixe e o peixe vomita Jonas na terra. Ou seja, a sentença dele é revogada. Deus tira ele do ventre do peixe, da escuridão da morte. E Deus dá para ele mais uma chance, para ele estar fazendo aquilo que desde o início foi ordenado para ele fazer. Entenda, esses dias que nós estamos vivendo não são apenas dias de arrependimento, de confissão, de cumprimento com votos, não. Esses dias também são dias de oportunidade. Nesses dias você tem a oportunidade de viver algo novo na presença de Deus. Sabe, de viver mudanças de sentença na presença de Deus. Talvez a situação de calamidade na qual você se encontra hoje seja exatamente por causa de pecados que você vem acumulando na sua vida. Seja talvez por causa de votos que você tem feito e não tem cumprido. Propósitos que você tem feito e não tem sido fiel e honrado diante do Senhor. Talvez as lutas, os problemas que você tem vivido nesses últimos dias são resultados de uma vida que você tem levado há anos na presença de Deus. Uma vida de falha, uma vida de desobediência.
Uma vida onde você só tem feito aquilo que você quer, onde você não tem dado ouvido ou dado a devida atenção à palavra que Deus tem falado contigo. Então esses são dias de você olhar para a sua vida, de você analisar a sua conduta diante de Deus. Que tipo de homem de Deus você tem sido? Que tipo de mulher de Deus você tem sido? Será que você tem cumprido o propósito de Deus para a tua vida? Será que você tem obedecido às palavras que Deus tem falado contigo? Será que você tem sido de verdade um homem de Deus, uma mulher de Deus? Entende? Você tem que analisar a sua vida e você tem que fazer isso hoje, dentro desses dias. Até o próximo dia 12 é dia de reflexão. Até o próximo dia 12 é dia de confissão de pecados. É dia de reconhecimento. É dia de você estar cumprindo com seus propósitos diante de Deus. São dias de você estar fazendo sacrifícios diante do Senhor. Eu quero que você entenda de uma maneira muito clara que esses dias são dias de você alinhar a sua vida com o propósito de Deus. Se alinhe com o propósito de Deus. Se alinhe com a vontade de Deus. Se você fez votos diante do Senhor, cumpra. Se você talvez nesta semana, nesses dias de arrependimento, nesses dias de conserto, se você ainda não fez o seu voto com Deus, para o dia de Yom Kippur, faça o seu voto. Porque no dia de Yom Kippur é o dia de nós estarmos apresentando os nossos votos a Deus. Além do jejum, nós devemos estar apresentando o nosso sacrifício diante de Deus. Então faça isso. O Espírito Santo, ele está chamando você para isso. Você vai viver mudança de sentença. Deus vai revogar a sentença. Deus vai mudar a sua história. Mas você tem que se alinhar com o propósito e com a vontade de Deus. E eu quero pedir a todos vocês que estão nesse propósito, você que está na oração, você que vai fazer um jejum, faz uma lista de tudo aquilo que você deseja viver através do propósito. Escreva os desejos do teu coração num papel, pega uma folha em branco, ou melhor, 2 folhas, escreva nessas 2 folhas. Uma você vai guardar com você e a outra você vai entregar no dia do voto. Dia 13 é o dia que vamos entregar o voto no culto de domingo. Entrega uma das folhas com a sua lista de desejo junto com o voto. A outra você guarda e coloca ela num lugar visível, num lugar que você tem acesso. E um a um dos desejos que Deus for cumprindo na tua vida, dos pedidos que Deus for realizando, você vai riscando. Para você ver o quanto que Deus vai fazer na sua vida através deste propósito que nós estamos diante dele. Para você ver o quanto que Deus vai te honrar através do Yom Kippur. Você que talvez está fazendo à distância, muita gente está em outras cidades, até em outros estados. Pega a folha e faz a lista da mesma forma. Quando você for enviar o seu voto, você vai tirar uma foto dos seus desejos e vai mandar para mim juntamente com o comprovante do seu Pix. Você vai mandar e eu vou estar orando em cima da sua lista de desejos. A outra você vai deixar contigo e vai guardar, vai colocar num lugar visível. Para todos os dias você olhar para aquilo que é um propósito que Deus gerou no teu coração, para as promessas que Deus gerou no teu coração. E à medida que Deus for cumprindo e fazendo de acordo com o desejo do teu coração, você vai marcando, vai riscando. Você vai ver o quanto que Deus vai te honrar através do propósito de Yom Kippur. Deus vai mudar a vida de muita gente. Deus vai mudar a sentença de muitas pessoas. Deus vai te dar uma nova oportunidade para você viver algo tremendo e extraordinário na presença dele. Só esteja na fé, só faça tudo de acordo com a orientação que você tem recebido. E você vai viver o que você nunca viveu, para a glória do Senhor Jesus. Eu já quero orar com você, é o 3º dia da oração. Onde você estiver aí, feche os seus olhos. Pare por um instante o que você estiver fazendo e feche os seus olhos. Comece fazendo para Deus agora a confissão dos seus pecados.
Tudo aquilo que o Espírito Santo for gerando, for colocando aí no teu coração, vai confessando para Deus. Todo pecado que vier na tua memória, vai confessando para Deus. Se você tiver de fazer concerto com alguém, pedir perdão para alguém, quando terminar a oração, procure esta pessoa. Vai até ela, se não tiver como ir até ela, pegue o telefone, faz uma ligação, manda uma mensagem. Peça perdão, faça conserto, faça as pazes com as pessoas. Faça as pazes com Deus. Faça as pazes com alguém que te ofendeu ou com alguém que você ofendeu. Mesmo que você esteja na sua razão, esteja certo, liga para ele, liga para ela, peça perdão, manda mensagem, peça perdão. É tempo de arrependimento, mas não basta apenas se arrepender, tem que se consertar. Se você fez algum voto com Deus e o Espírito Santo trouxer na tua memória, fala com Deus aí o que Jonas falou: Senhor, o que eu votei eu pagarei ao Senhor. Eu vou cumprir com os meus votos, eu vou fazer o meu sacrifício. Vai falando com Deus em oração, Ele está ouvindo você. O Rei dos Reis está acessível nesta noite de hoje. Ele está ouvindo você, Ele vai te tocar, Ele vai te abençoar. Vai orando, vai falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus querido, estamos entrando mais uma vez em oração na Tua presença. Hoje nós estamos no terceiro dia desse propósito de oração, propósito esse que antecede o dia do jejum, que antecede o dia de Yom Kippur. Nós estamos em preparação, em vigilância, nós estamos, meu Deus, debaixo de propósito, com o nosso coração aberto para estarmos nos alinhando com o Senhor, para estarmos nos consertando com o Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta hora lhe pedindo perdão, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, que a tua misericórdia neste dia de hoje venha estar nos alcançando mais uma vez e que o Senhor venha estar nos perdoando por todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, além do teu perdão, Senhor, nós estamos lhe pedindo que haja mudança de sentença a nosso respeito nesse dia de hoje, que o Senhor venha estar nos preparando para vivermos coisas extraordinárias sobre a nossa vida, com que onde, meu Deus, só existem enfermidades e doenças, que a partir deste momento haja saúde e cura, meu Deus, no lugar da miséria, da pobreza, que haja prosperidade e riquezas em nome do Senhor Jesus. Que diante deste casamento destruído, arruinado, que haja restauração, transformação, que esta família, meu Deus, venha a ser restaurada no lugar, meu Deus, da vergonha, que haja, meu Pai, a dupla honra, que haja restituição onde só está tendo perdas, que o Senhor entre agora em cada área da vida de cada pessoa e muda sentenças nesse dia de hoje, muda histórias nesse dia de hoje. Nós oramos, Deus querido e amado, para que cada desejo do nosso coração o Senhor venha fazer tornar realidade, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a nossa vida nesse dia de hoje. Eu oro declarando e profetizando as bênçãos do Senhor sobre o teu povo, que haja mudança de sentença dentro desta casa, que os injustiçados venham ver a tua justiça. Meu Deus, esta pessoa que só vive na tristeza, na angústia, venha receber a alegria do Senhor nesse dia de hoje. Eu estou declarando neste terceiro dia de oração as bênçãos do Senhor sobre a vida de todo o teu povo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Graças a Deus, hoje concluímos o nosso terceiro dia da oração. Que o Espírito Santo te alcance, te abençoe. Se tem alguma coisa que você precisa se alinhar com Deus, que o Espírito Santo ele possa trazer à sua memória e ao seu coração. Esteja vigilante aos sinais do Espírito Santo, esteja vigilante
oriente as suas atitudes, para que nesses dias você venha estar de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. No dia 11 às 18 horas inicia o jejum e vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Você fique na fé. Amanhã nós estaremos ainda com a nossa oração. Amanhã às 18 horas será a quarta oração em nome do Senhor Jesus. Vou mandar o vídeo aqui, vou mandar o link também se você quiser acompanhar pelo YouTube, se você quiser compartilhar com alguém, convidar alguém para entrar no propósito, ainda dá tempo. No domingo também às 18 horas eu vou mandar o link, porque o nosso culto no próximo domingo será às 9 horas da manhã. Então às 18 horas no domingo também nós vamos estar com a oração. Vou enviar o link, vou enviar o vídeo para você estar orando comigo, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vamos ficar na fé, na vigilância, seguindo firmes com o nosso propósito, na certeza que Jesus Cristo nos garante a vitória. Tenha todos uma excelente noite, a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.